última aula, né, no nosso último vídeo, a gente falou sobre a cultura, né, a produção cultural durante a Idade Média, né, onde a gente teve a questão dos trovadores, né, o canto gregoriano, a gente teve a questão da arquitetura, a gente vai ter o desenvolvimento da igreja românica e da igreja gótica, né, o surgimento das faculdades, tá? E aí o que acontece, né? No finalzinho da Idade Média, já nos seus anos 1400, depois da Peste Negra, né, a gente vai encontrar uma Europa que ela vai estar muito quebrada, tá? Ela vai estar com poucos recursos humanos, né, porque muita gente morreu. A gente vai ter uma economia muito fragilizada, tá? Porque estava tendo uma baixíssima produção, certo? E a gente vai ter muitos conflitos entre os senhores feudais. A burguesia, né, que vai ser uma classe que vai ser formada pelos comerciantes e pelos artesãos, eles querem o surgimento, né, a retomada da economia muito urgentemente. Mas os senhores feudais, eles não querem essa economia, que é uma economia que a gente vai dizer que é uma economia monetizada, né? Lembre-se que durante a Idade Média a gente teve uma queda do uso da moeda. As coisas eram, o comércio ele era feito na base do escambo, na base da troca. Eu produzo uma coisa, você produz outra, a gente troca o excedente daquilo que a gente precisa, por aquilo que a gente precisa, né? Se eu produzo trigo e você cria boi, e eu estou precisando de carne e você está precisando de trigo, a gente vai trocar o excedente da nossa produção, né? E a gente vai chamar de escambo. E durante a Idade Média, essa foi uma forma de comércio que foi muito, muito, muito recorrente, né? Fazendo com que a moeda ela caia em desuso e fique guardada, presa nos grandes cofres dos grandes senhores feudais. Tá? E aí os comerciantes e os artesãos, eles querem que esse dinheiro volte a circular, porque para eles não é interessante o escambo, né? Como eu já falei antes, o trabalho que um artesão tem na produção de um determinado material, né? O trabalho que o comerciante tem quando ele vai buscar as especiarias lá na Ásia, não pode ser paga com batata, ou trigo, ou carne, porque não é proporcional, tá bom? E aí, essas pessoas que são nós vamos chamadas de burgueses, porque eles estão buscando a volta da economia, né? Eles vão encontrar muita dificuldade em fazer a economia voltar, essa economia monetizada, essa economia com dinheiro, porque os senhores feudais não querem liberar esses recursos. No final da Peste Negra, né, depois da Peste Negra, a Europa ela vai ter uma quebra nos laços de sucerania e vassalagem, né? Isso quer dizer o quê? Que os proprietários de terra, eles não eram mais tão fiéis aos seus senhores feudais, né? Não existia mais essa fidelidade, por exemplo, no pagamento de impostos, não existia mais essa fidelidade na questão do socorro militar, né? Por quê? Porque agora os interesses eram de sobrevivência. A gente vai ter uma terra que está produzindo pouco porque muita gente morreu. Então o objetivo agora é eu me virar para eu sobreviver. Tá? E aí a burguesia ela vai perceber o seguinte, né? Eu preciso me juntar com a pessoa que tem mais recursos para poder fazer com que essa economia monetizada volte. E aí a burguesia vai perceber que ela vai ter que se juntar com o rei, tá? O rei, naquele momento, vai ser a pessoa que vai ter mais recursos, né? Mais tesouro guardado, que vai ter as maiores porções de terra, ele que era o antigo proprietário de todas as terras feudais, né? E aí a burguesia vai perceber, bem, a gente precisa se juntar com o rei, porque isso vai ser bom para todo mundo, vai ser bom para a gente, porque a gente vai fazer com que o dinheiro volte a circular, e vai ser bom para o rei, porque o rei vai conseguir de volta o controle das terras que eram deles antigamente, né? Antes da produção feudal, né? Antes do período feudal. Como é que essa aliança vai acontecer, né? Os burgueses, eles, na verdade, são as pessoas que têm os recursos, né? Eles têm dinheiro, na verdade, e o rei, ele vai ter o aparato humano, vamos dizer assim, né? Ele vai ter pessoas que vão estar à sua disposição.
E aí, com o dinheiro da burguesia, o rei ele vai, por exemplo, montar um exército e vai reconquistar as terras que eram dele antigamente. O rei, né, ele vai reconquistar as terras que estavam sob posse dos senhores feudais, ele vai reconquistar as terras que estavam sob posse da igreja, né, a centralização do poder na mão do rei vai fazer com que o poder da igreja, por exemplo, diminua bastante. Por quê? Porque agora a igreja tinha uma autoridade que ia bater de frente com o poder do Papa, né, que no caso vai ser o rei. O rei ele vai centralizar o poder nas suas mãos, ou seja, ele agora é quem vai julgar, o rei é quem vai julgar, o rei é quem vai controlar o exército, o rei é quem vai organizar as finanças do reino, tá? E a gente não vai depender mais dos senhores feudais para poder fazer isso. A gente vai ter a padronização dos pesos e medidas e uma universalização, a gente pode dizer assim, da moeda que vai ser usada, né? Por exemplo, a gente tem um território, tá? Vamos pegar a cidade de Fortaleza, tá? Cidade de Fortaleza. Determinado território, a gente vai ter um rei, que a gente pode colocar como se fosse, por exemplo, o Roberto Cláudio, tá? O Roberto Cláudio é como se fosse o rei de Fortaleza, e aí, sob a regência do rei Roberto Cláudio, a gente vai ter a unificação de pesos e medidas. O que isso quer dizer, Cabral? Antes do rei chegar, né, antes dessa unificação, a gente vai ter, por exemplo, a gente vai ter um problema muito grande de peso, né? 1 quilo aqui no Antônio Bezerra não ia ser o mesmo 1 quilo lá no Bom Jardim, por exemplo, tá? Não vai ser a mesma medida. Não vai ser a mesma medida. Da mesma forma que 1 litro de leite não vai ser o mesmo 1 litro de leite lá na Vila União, né? 1 quilo de batata aqui não vai ser o mesmo quilo de batata lá na Aldeota. Por quê? Esses pesos, eles variavam de acordo com a região, né? Não vai ter uma unidade única de medida, de peso. Tá? A mesma forma vai ser com as medidas, né? Com litros, com metros, tá? Então, com a chegada do rei, a gente vai ter uma universalização, uma unificação desses pesos. E aí, um peso, né? 1 quilo de batata aqui vai ser 1 quilo de batata no Antônio Bezerra, no Quintino Cunha, na Vila Velha, no Bom Jardim, na Aldeota, no Papicu, no Meireles, tá? 1 litro de leite vai ser 1 litro de leite em todo lugar. Por quê? Porque a gente agora tem um rei que determinou, que pegou uma medida e disse assim, olha, aqui vai ser 1 litro de leite e não pode ter menos, nem pode ter mais. Tá? Esse é 1 litro de leite e não pode mudar. Esse aqui é 1 quilo de batata, não pode mudar. Tudo que tiver dentro do meu território, que no caso vai ser a cidade de Fortaleza, né, vai ter que obedecer essa medida. A mesma coisa vai acontecer com a moeda, tá? Porque, por exemplo, antes da unificação do Estado, antes da chegada do rei ao poder, da centralização do poder na mão do rei, né, o Antônio Bezerra tinha uma moeda, o Quintino Cunha tinha uma moeda, o Bom Jardim tinha uma moeda, a Aldeota tinha uma moeda, o Meireles tinha uma moeda, o Vila União tinha uma moeda, o aeroporto tinha uma moeda, e aí não tinha como o comércio acontecer de uma maneira justa se eu não tiver uma moeda unificada. Né? Se a mesma moeda não for usada em todos os territórios, não tem como eu fazer um comércio equilibrado, vamos colocar assim. Tá? E aí, com a unificação do Estado, com a unificação do poder na mão do rei, o rei vai dizer assim, bem, agora essa é a moeda oficial do Estado, essa é a moeda oficial desse reino, todo mundo vai ter que usar essa moeda para fazer as suas transações comerciais, para fazer o comércio acontecer. Aí vocês perguntam, né, mas Cabral, por que as coisas eram tão diferentes em bairros diferentes? Porque em cada localidade, antes da unificação do reino, a gente tinha um senhor feudal. E cada senhor feudal, ele vai determinar como as coisas acontecem no seu feudo. Né? Lá aqui no feudo do Antônio Bezerra, vai ser usado uma moeda, vai ter 1 quilo e vai ter 1 litro.
Lá no feudo da aldeota vai ser um outro senhor feudal, que vai ter um outro conceito de peso, um outro conceito de medida, um outro conceito de moeda. E assim vai. Né? Então, cada senhor feudal dizia suas regras, né? Dizia como vai ser o seu peso, seu litro, seu centímetro, né? Seu metro, sua moeda. Né? E aí, isso fazia com que não existisse um comércio equilibrado. Né? Porque o cara lá diz que lá é 1 quilo. Mas só que para mim, lá na aldeota, o cara diz lá, 1 quilo é isso aqui. Né? Só que quando o cara traz lá 1 quilo dele para pesar aqui no Antônio Bezerra, eu vou ver que na verdade não tem 1 quilo, tem 700 gramas. Né? Como é que eu posso fazer uma troca de 1 quilo por 1 quilo se ele está me dando menos de 1 quilo? No meu conceito de quilo. Entendeu? Vocês estão entendendo como é o negócio? Porque lá o senhor feudal disse que 1 quilo valia tanto e aqui o meu senhor feudal disse que 1 quilo valia outro tanto. Tá? Da mesma forma com as moedas, da mesma forma com os pesos, da mesma forma com as outras medidas. Tá? E aí, com a chegada do rei, a gente vai ter essa unificação desses valores. Né? Eu vou ter a unificação da moeda, eu vou ter a unificação do peso e vou ter a unificação da medida. Além disso, a gente vai ter também a questão da justiça. Né? O rei ele vai ser responsável por executar a justiça naquele território. Tá? Ele é quem vai dizer agora como as coisas vão acontecer. Né? Se um crime foi cometido, é o rei quem vai julgar. Tá? E isso vai acabar com aquela história da justiça feita com as próprias mãos. Né? Antes, se um crime acontecia, era só ir lá e me vingar e estava resolvido. Só que aí vinha outra pessoa para vingar, o crime vingado, e a gente entrava numa bola de neve de crimes acontecendo. Né? Agora não. Com o poder unificado na mão do rei, o rei também era a justiça. Então o rei entendia de economia, o rei vai entender de justiça, né? Porque agora ele vai dizer o que é justo e o que é que não é. Tá? E a gente vai ter também a questão do idioma. Né? Eu vou ter agora também um idioma unificado. Eu vou ter a mesma língua falada aqui no Antônio Bezerra, vai ser o mesmo idioma que vai ser falado lá na Aldeota, que vai ser falado lá no Vila Velha, que vai ser falado lá no Barra do Ceará, que vai ser falado lá no Bom Jardim, certo? A gente vai ter uma unificação do idioma. E isso tudo, né? As pessoas falando o mesmo idioma, as pessoas tendo a mesma moeda, servindo o mesmo rei, seguindo as mesmas leis, vão ser o fundamento para a formação de uma coisa que a gente vai chamar de Estado Nacional Moderno. Tá? O Estado Nacional Moderno é um conjunto de organizações que elas vão ficar responsáveis por arrecadar os impostos, coletar os impostos e garantir o bem-estar e execução das leis para os cidadãos. Tá? E isso vai ficar concentrado nas mãos de uma pessoa, que vai ser o rei. Tá? E aí, as primeiras comunidades, os primeiros grupos a se organizarem em uma forma de Estado Nacional Moderno foram Portugal, Espanha, França e Inglaterra. A burguesia, né, finalmente, com o poder centralizado na mão do rei, ela vai fazer com que fazer o que ela queria fazer há muito tempo já, que era a questão da economia monetizada. E aí ela vai, que é o quê? Fazer o dinheiro circular, de novo. E aí ela vai fazer isso através do comércio de especiarias. E ela vai trazer essas especiarias agora através das grandes navegações. Né? Portugal e Espanha vão ser os dois maiores precursores na questão das grandes navegações. Né? Eles vão buscar uma maneira de atravessar, de contornar o continente africano para ir lá na Índia, na Ásia, na verdade, e aí vai ser na China, na Índia, né, nos países do Oriente, para buscar esses produtos, né, essas especiarias que vocês já sabem o que são, né, que é o sal, a pimenta, noz moscada, gengibre, seda, porcelana da Índia, né, esses produtos que são na sua maioria condimentos, mas a gente vai ter também, por exemplo, perfume, a gente vai ter óleos essenciais, a gente vai ter incenso, que eram produtos que eles eram vendidos apenas para as pessoas ricas, porque eram produtos que eram trazidos em pequena quantidade, né, e que tinham um alto valor. Tá? E aí só quem vai ter condições de comprar esses produtos vai ser
vão ser as pessoas da nobreza. Os dois estados nacionais, né, que deram pontapé inicial nessa história de centralização de poder e das grandes navegações foram Portugal e Espanha, né? Portugal em 1385 e a Espanha em 1492, tá? E assim, eles dois foram os primeiros porque eles já estavam primeiro numa situação localizada, né? Eles estão em uma posição geográfica bem privilegiada. Eles já estão já no finalzinho da Europa, já na beira do Atlântico. Então, para eles saírem do Atlântico e contornarem a África para chegar à Ásia, eles eram era o mais óbvio para eles, né? E vai ter essa questão da localização privilegiada. A gente vai ter também a questão do acesso que eles vão ter ao mar Mediterrâneo. Tá? O mar Mediterrâneo era o grande centro comercial da Europa. Então, Portugal e Espanha vão ter acesso tanto ao mar Mediterrâneo quanto ao Oceano Atlântico. Tá? E isso vai facilitar bastante para eles nessa questão da comercialização. Os burgueses portugueses e espanhóis, eles já tinham bastante dinheiro, então eles fizeram esse investimento na marinha espanhola e na marinha portuguesa. E é a partir daí que a gente vai ter o processo das grandes navegações, que vão levar, por exemplo, à descoberta da América, né, descoberta dos Estados da América, né, descoberta do Brasil. A gente vai ter também a questão da colonização da Ásia, da Índia, da China, das ilhas da Ásia, enfim. Tá bom? A gente vai ficar por aqui e eu vou deixar aqui do lado a agenda para vocês fazerem a tarefa de casa. Tá bom? Valeu e bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei. Tchau.